Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje, irmãos, eu creio que Deus vai falar conosco. Você que muitas vezes entra aqui no vídeo pedindo a Deus uma resposta, orando no seu coração aí, Deus, fala comigo hoje, usa a boca do teu servo. E eu espero, irmãos, que Deus realmente possa encorajar vocês. Muitos aqui que estão me ouvindo têm enfrentado problemas não com as pessoas, mas consigo mesmo, com a sua personalidade, o seu temperamento. Muitas vezes você cai em tentação e você fica se martirizando, você fica sofrendo e carregando sobre você essa culpa. Eu costumo dizer o seguinte: a compaixão é maior do que a condenação. Irmãos, quando Jesus veio a este mundo, Ele mesmo disse: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo, porque Ele sabia que não adianta condenar as pessoas, nós precisamos oferecer compaixão. Se elas não quiserem o perdão, a compaixão, aí é problema delas. Aí a Bíblia diz que a ira de Deus vai cair sobre os desobedientes, sobre os pecadores. Mas nós estamos no tempo da graça, no tempo onde Deus Ele está permitindo que qualquer pessoa, por mais pecadora que seja, ela pode ser restaurada e perdoada. Amém? Nós estamos, irmãos, como se fosse nos tempos de Noé. O próprio Jesus disse: se vocês quiserem saber quando eu irei voltar, é só vocês olharem para os tempos de Noé e para os tempos de Ló. Na época de Noé, foi marcado pela violência. As pessoas eram muito violentas. E se não fosse Deus protegendo Noé e a sua família, com certeza eles seriam mortos. Mas ainda assim as pessoas tinham a chance, a oportunidade de se arrependerem, de crerem naquela mensagem que Noé estava pregando. E a Bíblia diz que ele pregou por 100 anos e as pessoas não quiseram. E somente a família de Noé pôde entrar naquela arca e Deus então fechou a arca por fora. Irmãos, quando o tempo da oportunidade ele cessa, ele se encerra, não há mais nada a ser feito. Então você ainda está com as portas abertas. Eu tenho até um quadrinho aqui no banheiro daqui de casa, que eu sempre gosto de olhar para ele, e está escrito assim, ó: a graça me levará para casa. Eu gosto muito dessa frase porque eu vejo a cada dia a necessidade, sabe, de confiar na graça e não na minha força, no meu esforço, porque muitas vezes eu também erro, eu falho, mas aí eu me apoio em Cristo. Jesus carregou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, o castigo que era para estar sobre mim veio sobre Cristo lá na cruz. E aí sabe o que acontece? Eu descanso o meu coração. Eu peço perdão, eu confesso o meu pecado a Deus e Ele me perdoa. E eu então tomo posse pela fé. Eu não estou vendo, mas eu posso sentir a graça e o perdão dele sobre a minha vida. Então, pela fé você também pode dar a volta por cima. Não aceite as acusações do diabo, tá bom? Não aceite as pessoas dizerem que não tem mais jeito para você. E como eu disse, Jesus virá quando os tempos se tornarem como de Noé e como os tempos de Ló. E o que aconteceu na época de Ló, irmãos? A Bíblia ela deixa claro que a promiscuidade era muito grande sobre a terra. Quando Deus ele enviou 2 anjos para avisar Ló de que Sodoma e Gomorra seriam destruídas, esses 2 anjos bateram na porta de Ló. E sabe o que aconteceu? Os homens daquela cidade queriam se deitar com os anjos, queriam ter relações sexuais com os anjos. Dá para ter noção disso? A perversão que existia naquela época, irmãos, não está diferente dos tempos de hoje. As pessoas acham que elas podem fazer o que elas quiserem, meu corpo, minhas regras, e aí elas não têm que prestar contas a ninguém. Mas o nosso Deus está vendo, irmãos, e nós precisamos santificar o nosso corpo, porque ele é importante também, nós somos templo do Espírito Santo. E aqui hoje eu quero trazer uma mensagem para você de encorajamento, para que você receba a compaixão de Deus, amém? Porque se você receber o amor de Deus no seu coração, é isso que vai te dar forças contra o pecado. Não é a condenação. Não adianta você ficar pensando somente no castigo, você ficar pensando assim: se eu fizer tal coisa, Deus vai me punir, vai me castigar. Não é isso que vai te dar força contra o pecado, mas é o amor, a graça do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu só peço que vocês se inscrevam no meu canal antes de eu começar a ler um versículo aqui. Clique aqui no botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar no sininho e selecionar a opção todas, tá bom? Porque aí você vai receber no seu celular os próximos vídeos que eu colocar. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês, irmãos.
Todo dia eu fico maravilhado de ver o que Deus tem feito através da oração da manhã e a oração da noite. Ontem mesmo eu estava lendo os comentários e o irmão disse: pastor, na hora da oração, quando você ungiu suas mãos com óleo, eu tomei posse, pastor, do meu milagre, eu já não estou sentindo as dores que eu estava no meu corpo. Então, irmãos, isso é maravilhoso. Isso só mostra que Jesus está vivo, operando em nossas vidas. Amém? Eu me lembrei aqui agora de um exemplo, quando João Batista, que era o primo de Jesus, ele pregou o evangelho. Você não vai ver um milagre acontecendo na vida de João Batista, mas muitas e muitas pessoas se converteram, voltaram o seu coração para Deus, porque João Batista ele foi o responsável por pregar sobre Jesus, por anunciar que Jesus estava vindo e o ministério dele iria começar. E aí então, João Batista, em certo momento, ele foi preso e logo em seguida ele seria morto, decapitado. E enquanto João Batista estava preso, Jesus estava começando o ministério dele. E o próprio João disse: importa que eu diminua para que ele cresça. Ele mesmo queria que Jesus crescesse no ministério. E então aí a gente vê a humildade desse homem, né? E ele então certa vez falou para os discípulos: pergunte para Jesus se ele é o homem no qual eu anunciei a minha vida inteira. Pergunta para ele se realmente ele é o Messias, o Filho de Deus. E aí, irmãos, Jesus vira para os discípulos e diz: vão lá anunciar para João o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Os paralíticos estão andando, os surdos estão ouvindo, os cegos estão vendo, os leprosos estão sendo purificados e os mortos estão sendo ressuscitados. E mais do que isso, o evangelho está sendo pregado. Irmãos, o interessante é que Jesus, em momento algum, ele tirou João Batista lá da prisão e ele acabou morrendo na prisão. Mas Jesus, ele fez o seguinte: ele incentivou João a continuar crendo, a continuar esperando pela ressurreição. Ele incentivou João Batista a continuar em frente. Irmãos, e muitas vezes, sabe o que acontece? Muitas vezes Deus não nos tira do deserto, mas Ele vai nos encorajar a continuar caminhando mais um pouco. Amém? Muitas vezes eu passei por isso, foram anos e anos de deserto. E quantas vezes eu queria que Deus falasse assim: meu filho, hoje eu mudo a tua sorte. Meu filho, hoje você vai sair dessa situação. Mas em vez disso, eu ouvia do próprio Deus: meu filho, aguente um pouco mais. Meu filho, você é valioso para mim, você é muito especial para mim, eu te amo tanto. Mas irmãos, aquele deserto, eu tive que viver ele até o último dia. Eu ainda enfrento desertos, eles não vão parar, as lutas, as batalhas nunca vão acabar. Mas pelo menos Deus tem me encorajado a cada dia. E eu sei que no tempo certo Ele é fiel para nos tirar dessa situação. Amém? Ele é fiel para finalizar a obra que Ele começou. E eu quero ler com você esse versículo que fala exatamente sobre isso. O apóstolo Paulo também tinha essa mesma certeza. Olha o que está escrito, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Paulo disse: eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Amém? Então, irmãos, essa aqui é uma certeza muito grande que Paulo tinha. Eu tenho também sobre a minha vida. E eu creio que Deus vai completar a obra que Ele começou. E da mesma forma eu quero te trazer essa palavra hoje. Muitas vezes você olha para a sua vida e você olha para a Bíblia e parece que existe tanta diferença, né? Daquilo que Jesus ensinava, daquilo que você tem praticado, daquilo que a Bíblia traz de promessas e daquilo que você está vivendo na sua realidade. E aí você sofre porque você pensa: nossa, ainda tem tanta coisa para resolver. Você olha talvez para a sua própria vida e você pensa: eu ainda tenho tantas áreas que eu queria melhorar, tantos erros que eu queria deixar de cometer. Mas deixa eu te falar uma coisa: não pare de caminhar, você está no caminho certo. Amém? Deus, olha a promessa, Deus é fiel para completar a obra que Ele começou na sua vida. Olha, muitas vezes você fica achando que você é muito mal, você tem muita maldade. Se você fosse tão mal assim, você não estaria aqui ouvindo a palavra de Deus como você está ouvindo agora. Então não desanime, não queira retroceder, não olhe para trás, não volte para as coisas do mundo, continue no caminho do Senhor, amém? Eu creio que Deus está falando com muita gente aqui agora. Escreva aqui nos comentários: Deus está falando comigo hoje. Eu creio que muitas pessoas serão encorajadas também a ouvir esta mensagem. Então, irmãos, nós precisamos ter essa certeza: Deus vai completar a obra que Ele começou. Muitas vezes você comete um pecadinho que seja e você fica chorando e sofrendo o dia inteiro. Leva isso para os outros dias.
não faça mais isso, porque Jesus já carregou sobre si os seus pecados. E quanto mais você ficar se lamentando, se martirizando por isso, menos você vai desfrutar da vida abundante que Jesus veio para te dar. Amém? Eu falo isso porque existe uma herança para nós, e a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 17, que se nós recebermos a graça de Deus na nossa vida, nós reinaremos em vida. Ou seja, não iremos reinar somente na eternidade com Jesus, nós vamos reinar nessa terra, amém? Reinar sobre os problemas, sobre os nossos sentimentos, sobre as tentações, nós vamos reinar com Cristo a partir de agora, aleluia. Irmãos, é muito importante que a gente tenha essa certeza no nosso coração de que Deus é por nós e ninguém poderá ser contra nós, amém? Em Romanos capítulo 8 está escrito: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou seja, ninguém pode nos acusar, nem mesmo as pessoas de dentro da nossa casa, nem mesmo os nossos amigos que nos conhecem. Ninguém pode nos acusar, porque é Deus quem nos justifica. Ele é quem nos aceita, Ele é quem nos transforma. Amém? Irmão, só para a gente encerrar, eu estava lendo o Salmo 41 hoje e eu comecei a me colocar no lugar de Davi. Davi foi um homem de Deus, um homem, como todos nós sabemos, foi um homem segundo o coração de Deus. Mas era um homem falho, assim como nós, um homem que muitas vezes errava. Porém, o que mais agradava a Deus era o seu coração quebrantado, porque a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado, arrependido. E então eu quero ler com você o Salmo 41, o versículo 4 ao 9. Olha a oração de Davi, presta atenção. Eu orei: ó Senhor, tem misericórdia de mim, cura-me, porque eu pequei contra ti. Os meus inimigos, porém, só falam mal de mim. Quando ele morrerá e será esquecido? Eles me visitam como se fossem os meus amigos, mas todo o tempo eles reúnem calúnias contra mim e depois as espalham por aí. Todos os que me odeiam falam de mim em sussurros e imaginam o pior. Ele está com uma doença mortal, dizem. Nunca mais se levantará da cama. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e com quem eu reparti o meu pão, voltou-se contra mim. Irmãos, olha que salmo verdadeiro. Quantos de nós aqui estão passando por isso aqui? As pessoas na sua frente são uma coisa, quando elas viram as costas, elas começam a desejar a sua morte, a sua derrota. Olha que coisa triste. As pessoas chegavam lá no leito, onde Davi estava acamado, e elas pensavam: quando é que ele vai morrer e vai ser esquecido? Outros ainda diziam: ele está com uma doença mortal, nunca mais vai se levantar da cama. Irmão, se a gente fosse depender da compaixão das pessoas, a gente não levantaria mesmo, porque infelizmente o ser humano é mau, o ser humano não deseja o nosso bem. Eles ficam até assim nos elogiando até o momento em que a gente passa eles, até o momento em que a gente consegue um emprego que eles não conseguiram, ou conseguimos prosperar e eles não. Aí eles começam a ter inveja, começam a ter raiva da gente. Eu poderia citar vários exemplos aqui na Bíblia de pessoas invejosas, pessoas que desejavam mal para o outro, mas uma coisa eu te digo: quando Deus ele está conosco e quando nós abrimos o nosso coração para a graça de Deus, irmãos, aí Deus, Ele quem cuida de nós, Ele nos protege. E o próprio Senhor diz lá em Romanos capítulo 12, deixem comigo a ira, a vingança, não façam vingança contra ninguém. Por isso, irmãos, é muito importante que a gente aceite o perdão, o favor de Deus, mas que a gente também esteja obediente à palavra do Senhor, porque se a gente começar a desobedecer a Deus, aí nós estaremos fora da proteção dele. Nós não seremos defendidos, protegidos pelo Senhor. Amém? Então essa é a mensagem que eu queria trazer para você. Eu espero que você confie na compaixão e na graça do Senhor. Não fique dependendo de ninguém para se levantar, porque as pessoas são maus, elas são cruéis. Elas vão ficar felizes de te ver lá embaixo, mas Deus vai ficar feliz de te levantar e restaurar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero orar por você. Eu vou pegar aqui o óleo da unção. Ainda que à distância, nós vamos orar e nós vamos levantar um clamor aqui. E assim como Davi, ele tinha pecado contra Deus. E a Bíblia diz que por causa disso veio uma enfermidade. Não é sempre que uma enfermidade ela vem por causa de algum pecado, não é isso. Não podemos julgar as pessoas. Será que ele fez alguma coisa de errado? Por isso que ele está passando por isso? Não é isso, irmãos. Porque Jó também estava passando por uma grande provação, uma doença no seu corpo,
mas não era por causa de suas falhas, e sim por um ataque espiritual. Então nós precisamos ter muito discernimento a Deus, e independente de qual seja a fonte do problema, o que nós devemos ter a certeza é do perdão de Deus e da sua promessa de cura e restauração. Amém? Glória a Deus. Então, no final, eu peço que você compartilhe esta oração. Muitas pessoas precisam ouvir essa palavra hoje e Deus conta com você. Ele quer te usar na vida das pessoas, tá certo? Eu vou estender as minhas mãos, você pode fechar os seus olhos e vamos orar em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por este momento tão especial. Obrigado pelo ar que respiramos, Senhor. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Senhor, nós não somos merecedores, nós temos tantas falhas, tantos pecados. Oh, meu Deus, mas nós confiamos agora na obra redentora e salvadora de Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez lá na cruz. O Senhor morreu para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E o Senhor ressuscitou para que hoje nós possamos ressuscitar contigo quando nós partirmos dessa terra. Senhor Jesus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos erros. Oh, meu Deus e meu Pai, quantas vezes nós, conhecendo a Tua palavra, mesmo assim praticamos o mal, fazemos o que é errado. Tem misericórdia de nós, Senhor. Renova sobre nós a Tua graça hoje, que nós possamos levantar a cabeça e não aceitarmos as acusações de Satanás. Deus, eu te agradeço por esta obra aqui. Obrigado pela oração da manhã, oração da noite. Foi uma direção que o Senhor me deu aqui no YouTube para gravar e encorajar as pessoas. Obrigado por esta família na fé, Pai. Oh, meu Deus, e neste momento eu estendo as minhas mãos em favor deste homem e esta mulher que tem orado comigo todo dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, perdoa os pecados, Senhor. Sara as feridas. Muitas vezes as pessoas em volta desejam o pior, desejam o mal, mas eu creio que hoje o Senhor começa uma obra de restauração, uma obra de cura, uma obra de milagres. Jesus, cura essa pessoa agora, que ela sinta o teu toque, Senhor. Eu não estou orando em meu nome, Jesus. Eu sou falho, eu sou pecador, mas eu estou intercedendo em teu nome, Jesus. E o teu nome está acima de toda doença, acima de todo pecado. O teu nome é sobre todo nome. E eu repreendo neste momento toda acusação do diabo, toda mentira de Satanás. O diabo neste momento está causando distração em muitas mentes que começam a pensar em outras coisas, mas eu repreendo agora todo o mal, toda obra maligna de Satanás contra essa pessoa, em nome de Jesus. E eu te peço, meu Pai, derrama da tua unção sobre esta pessoa, que esta unção despedace todo jugo, toda mentira do diabo, toda opressão maligna, toda doença caia por terra, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Eu te agradeço pela vida de cada um que tem orado comigo de manhã e à noite. Eu te peço, Pai, que esta palavra toque e alcance muitos e muitos corações. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus.
E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.